questão que eu quero colocar para vocês é com a presença de todos, né? Eu tenho acompanhado as questões que envolvem aspectos coletivos e individuais do sindicato, e uma das grandes questões é trazer o pessoal para participar dos atos, para compreender o que é feito, para entender o que o sindicato faz e para dar mais força para o sindicato naquilo que ele busca, tá? A assessoria jurídica do sindicato, como o Gazzoni acabou de colocar, ela trabalha em diversos aspectos, tá? Ela trabalha tanto no assessoramento do sindicato como entidade, porque ele é um ente jurídico, tem o CNPJ e tem as suas responsabilidades, como na defesa dos direitos individuais e direitos coletivos dos trabalhadores. Os direitos individuais, via de regra, a gente busca defender por meio de ações jurídicas ou não individuais. Então, se a pessoa está com qualquer tipo de problema no ambiente de trabalho, se entra em contato com o sindicato ou com a gente tenta fazer os esclarecimentos e prestar a assessoria necessária para minimizar ou reverter o problema dentro do que é possível. Às vezes se torna necessário ajuizar uma ação trabalhista, né? A gente faz esse acompanhamento desde que essa seja a escolha do trabalhador, porque o trabalhador tem à disposição a assessoria do sindicato, mas não tem obrigação de contratá-la, né? Ele pode escolher, a assessoria jurídica sempre vai ser de livre escolha. Quando a questão envolve o interesse de mais de um trabalhador, que a gente entende que isso pode ser um interesse que a gente considera coletivo, a assessoria tem avaliado se é o caso de tomar uma medida em nome do sindicato ou reunindo esses trabalhadores que estão envolvidos em determinada questão. Quando a questão envolve questões pessoais, mesmo que haja um interesse coletivo, a gente tem recomendado que se faça processos individuais, como, por exemplo, é o caso do adicional de insalubridade, né? Tem muitos trabalhadores envolvidos na discussão da insalubridade na SIDASC e na EPAGRE, mas além do acompanhamento que a gente faz como sindicato, agora mais especialmente junto à SIDASC, se for necessário, a gente tem feito ação trabalhista individual. Porque para evitar que o problema de um interfira no problema de outro e porque a gente sabe que os juízes têm uma restrição muito grande com o julgamento de grandes processos. Começa a ficar muito diferente, um laudo diz um laudo diz uma coisa, outro diz outra, aí não falta um documento, aí uma pessoa não estava no local de trabalho no dia da perícia, começa a complicar, né? Então, a gente dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim a gente sabe exatamente qual é o direito e quais são os fatos que a gente está enfrentando em cada um dos processos. Então, é assim que a gente tem trabalhado, tá? Especialmente em relação até, já que eu mencionei a questão da insalubridade, tá? A EPAGRE tem diversas ações em andamento, muitas delas ajuizadas pela própria EPAGRE, tá? Que ao perder o processo de adicional de insalubridade que a gente tinha muito antigo, coletivo, que até não foi não é do meu escritório, do escritório do Dr. Mirivaldo, ela, para reverter aquela decisão, só ajuizando um novo processo. Aí ela entrou contra os trabalhadores. A gente tem tido resultados favoráveis e desfavoráveis, dependendo da situação, tá? Mas a gente tem acompanhado todos os processos. A SIDASC, a gente acompanhou já a elaboração de um primeiro laudo, a gente fez um primeiro levantamento das condições de trabalho. A SIDASC está continuando esse levantamento e vai começar a fazer perícias, levantamentos nos locais de trabalho agora a partir dessa semana. Tá? A gente está tentando viabilizar o acompanhamento dessas perícias, né, para ver em que nível ela está sendo feita e se está sendo feita a adequada verificação das condições de trabalho. Independente disso, na SIDASC, quem trabalha numa condição insalubre, tá, e acha que isso não está devidamente reconhecido, quando a gente fala devidamente reconhecido, o que é? É saber que está num ambiente insalubre, verificar se recebe os equipamentos de proteção adequados, tá? E se esses equipamentos de proteção, de fato, elidem o risco que aquela atividade está trazendo para a saúde do trabalhador. A gente recomenda que as pessoas entrem em contato com a gente, porque, como eu estou dizendo, a gente passa a enfrentar a questão daí sob o ponto de vista individual, tá? De cada um dos trabalhadores. Além da questão da insalubridade, o sindicato tem acompanhado de forma bastante atenta a questão do pagamento do salário mínimo profissional. Esse é um aspecto extremamente importante, porque ele impacta em todas as outras questões, né? Todo o resto é calculado com base no salário.
E o que acontece? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade, aliás, uma ação de descumprimento de preceito fundamental tramitando no Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi motivada por um problema que a gente teve no Maranhão e no Piauí, tá? Os processos acabaram sendo praticamente reunidos. E a gente participa como amicus curiae, que a gente chama. A gente é como se fosse um interessado no processo, a gente não é parte, mas a gente é interessado. Para quê? Para trazer fundamentos e fazer um acompanhamento no processo, tentando auxiliar a parte que está envolvida lá. Por quê? Porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do salário mínimo profissional vai se aplicar a todos, nesse caso. Quem é parte, quem não é parte. Por quê? Porque apesar de a gente não ser parte do processo, se o Supremo diz que aquela norma é inconstitucional, ela é inconstitucional para todo mundo, ela não é inconstitucional só para quem está naquele processo, tá? Então, a FICENG acompanha de perto, tá, esse processo. Ela, inclusive, que coordena também, quando necessário, as assessorias e a participação nesse processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. A gente não tem expectativa de julgamento muito próximo, mas também a gente não tem boas expectativas em relação ao julgamento, porque os precedentes que a gente tem no Supremo Tribunal Federal não são bons, tá? O Supremo tem tido uma restrição muito grande a manter a vinculação de qualquer tipo de remuneração ao salário mínimo profissional. Claro que aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente, mas a gente sabe que essa questão realmente está sob risco de ser considerada inconstitucional, um risco bem razoável. Essas questões a gente coloca para fins de esclarecimento, tá? E aí eu já vou entrando num outro assunto para os senhores. Essa que eu falei é basicamente a atuação da assessoria jurídica e do próprio sindicato a nível de defesa dos direitos individuais dos trabalhadores, tá? Mas boa parte dessa defesa é feita pelo que a gente chama de campanha salarial. É a campanha que traz essa discussão desses direitos para dentro das empresas e que leva essa discussão aos trabalhadores. Tá? Para vocês tentarem entender um pouquinho melhor o que é a campanha salarial, é assim, ó, o que rege o contrato de trabalho de todos os trabalhadores do Brasil? A CLT. Então, se ninguém fizer nada, vai se aplicar aquele trabalhador a CLT. Tá? Tudo que for a mais, ou está no contrato de trabalho, ou está negociado com o sindicato. Não tem outro jeito. Tá? Então, a campanha salarial é o momento em que o sindicato tenta, de alguma forma, agregar direitos, agregar vantagens aos trabalhadores que não está prevista em lei. Tá? É por isso que ela é tão importante. Então, os trabalhadores têm que ter consciência desse processo, têm que ter consciência da importância desse processo e têm que ter consciência que, sem a participação dos trabalhadores, o processo tem muito pouca chance de ter sucesso. Por quê? Porque a diretoria em si do sindicato não tem como obrigar a empresa ou um outro sindicato a fazer ou deixar de fazer algo. Mas a empresa tem a vontade de fazer ou não fazer com vistas a melhorar o ambiente de trabalho ou dar atenção a uma reivindicação dos trabalhadores. Então, assim, a campanha salarial, ela leva em conta todas essas questões jurídicas que a gente coloca, mas principalmente ela busca verificar quais são as necessidades, quais são os anseios da base e tenta transformar isso num acordo para obrigar a empresa a atender esses interesses. É isso que a campanha salarial faz. Então, não existe mais lei, como o Gazzoni colocou, não existe mais lei no nosso país que obrigue as empresas a corrigir o salário. A correção anual só existe porque o sindicato está lá negociando. Não existe mais lei que garanta o pagamento de adicional, por exemplo, do adicional auxílio creche babá. Se não tiver lá no acordo coletivo, a empresa não vai pagar. Não existe lei no Brasil que garanta o pagamento do auxílio alimentação. Essa é uma vantagem que não está prevista em lei. Precisa do acordo coletivo que há regularmente. Tá? E assim, praticamente todas as questões que estão lá no acordo coletivo. Então, todo ano, quando a gente vai para a negociação, e às vezes a gente começa o processo de negociação, ou às vezes até termina o processo, com a simples, e aí aspas, renovação do instrumento coletivo do ano anterior. Aí a gente começa a ver, mas para que tanto barulho para isso? É porque isso já é bastante, isso já é uma conquista.
Isso já é uma vitória. E cada vez que a gente tenta adicionar a esse instrumento coletivo anterior mais um ponto, a força que a gente tem que fazer é imensa. Porque o outro lado diz o seguinte, olha, eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu já estou dando isso aqui tudo para vocês. Vocês querem mais o quê? É mais ou menos essa conversa que a gente ouve. Ah, o governo não tem dinheiro, a empresa não tem dinheiro, a economia está complicada. Essa é a conversa que a gente ouve. A gente tem que ir lá mostrar que existe a necessidade, a importância dessa necessidade e como isso vai refletir nos trabalhadores no ambiente de trabalho. Tá? Só que, para isso, a gente sempre vai precisar da força de vocês. Além de não existir qualquer previsão legal, tá? Hoje, funciona mais ou menos da seguinte forma. Ou a gente faz um acordo com o outro lado, ou a gente não tem saída. Por quê? Porque até a emenda constitucional 45, se eu não conseguisse um acordo com o sindicato patronal ou com o empregador, eu podia protocolar o dissídio coletivo. Tá? O que era o dissídio coletivo? Olha, nós não entramos num acordo, então o tribunal vai dizer, aspas, qual é o acordo que se aplica a essa categoria. Ele fazia isso através do que a gente chama de sentença normativa. Tá? Então, o tribunal dava uma decisão que agregava ao contrato de trabalho algumas obrigações em razão das partes não terem conseguido chegar num acordo. Com a emenda constitucional 45, a Constituição passou a dizer o seguinte, o Tribunal do Trabalho só vai estabelecer novas condições se as duas partes concordarem para isso. Seria o mesmo que dizer o seguinte, olha, nós não entramos num acordo, mas queremos que um terceiro nos ajude a fazer esse acordo. Ele vai dizer para a gente o que se aplica. Então, para isso surgiu a necessidade de consenso mútuo para ajuizamento do dissídio coletivo. Eu só posso ajuizar se a empresa concordar comigo. Aí ela vai estar dizendo, olha, tem a CLT, tem o contrato de trabalho e para agregar alguma coisa, eu concordo que o tribunal diga o que é que vai ser agregado. Como vocês podem imaginar, a gente não consegue essa autorização das empresas. Tá? Então, hoje, ajuizar dissídio coletivo, a gente faz porque utiliza ele como ferramenta de negociação. E por quê? Porque se houver uma negativa de negociação, aí eu fico realmente autorizado ao dissídio. Mas ele não é mais um procedimento seguro. Eu posso chegar ao final do processo e o Tribunal Superior do Trabalho dizer, olha, esse processo vai ser extinto porque ele não devia nem ter começado, porque a parte patronal não concordou com o seu ajuizamento. Tá? Então, esse é o sistema hoje que a gente tem que observar nas campanhas salariais. A gente tem a lei, tem o contrato e para somar qualquer coisa, eu preciso de um acordo. Se eu não conseguir esse acordo, eu vou para o dissídio coletivo, mas até para ter o dissídio coletivo, eu preciso do acordo com a empresa para que ela concorde com o ajuizamento do dissídio. Tá? Então, assim, ó, a gente traz para a campanha salarial, é o momento que o sindicato tem de conversar com as empresas sobre o que está acontecendo, como é que esses trabalhadores estão sendo tratados. A gente traz, às vezes, no acordo coletivo, um monte de pontos, um monte de questões e vai peneirando, tá? Vai peneirando até chegar num documento que a empresa concorde e que a gente concorde. Tem coisas que não ficam no acordo, mas que só o fato de a gente estar discutindo, e às vezes a gente passa meses discutindo sobre determinado assunto lá na mesa de negociação, já nos auxilia, já é um começo. Às vezes eu levo 5 anos para tirar uma cláusula da negociação e conseguir botar efetivamente no acordo, como é o caso até do PCS. Às vezes a gente vai, pede não, até que o ano tá bom, nós vamos colocar uma cláusula que talvez no ano que vem a gente atenda. Aí, no ano que vem, a gente está lá com a cláusula, nós não vamos atender 100% esse ano, mas um pouquinho a gente vai. Então, é todo um processo que a gente constrói ao longo dos anos. A gente tem acompanhado uma dificuldade muito grande nas últimas negociações. Eu vou dizer assim, o ano passado foi um ano muito difícil, foi um ano muito complicado, era um ano eleitoral, era um ano que a gente já enfrentava, além das condições normais, tá? Restrições de negociação, porque o governo não podia assumir compromissos financeiros que extrapolassem os índices oficiais de inflação, então a gente já tinha algumas restrições. O governo não podia assumir compromissos para o governo seguinte, porque isso é vedado pela lei eleitoral, tá? Então era um ano muito difícil. Mas mesmo assim, tá? Na minha opinião, foi um ano extremamente proveitoso, porque depois de muitos anos tentando,
a gente pela primeira vez passou a ter a sinalização de que haverá uma efetiva revisão do PCS. Por quê? Porque agora nós temos propostas já constituídas e estamos começando a trabalhar na possibilidade de implantação dessas propostas. Ainda tem um caminho grande pela frente, mas até pouquíssimo tempo, até setembro do ano passado, a gente não tinha nem proposta. A gente queria o PCS, mas não sabia nem o que a gente queria, porque não é a gente que faz a revisão, não somos nós que podemos fazer a redação desse documento. Então, a gente tem que dizer para a empresa, olha, nós precisamos que o PCS seja revisado, façam essa revisão para saber se eu vou concordar com ela ou não, se ela vai ser boa para mim ou não. Então, finalmente, a gente conseguiu dar esse passo, tá? A gente tem hoje as propostas já colocadas e agora a gente vai começar a trabalhar na negociação dessas propostas. Como a gente já vem falando há muito tempo, elas não são maravilhosas, elas não são ótimas, elas não resolvem todos os problemas, mas elas são um muito bom início, na minha opinião. Tá? É a partir delas que a gente começa a trabalhar. Então, assim, ó, a campanha do ano passado, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, a gente acabou utilizando na campanha do ano passado quase todas as ferramentas que a gente tem numa mesa de negociação. A campanha se estendeu, chegou um momento que a gente achou que não era mais estratégico assinar o acordo coletivo. Por quê? Porque a gente sabia que tinha uma sentença que mandava a EPAGRE apresentar a proposta e se a gente assinasse a proposta antes do prazo fixado naquela sentença, a gente ia negociar um novo prazo, ia se colocar em risco de novo, porque com aquele novo prazo, se a empresa não cumprisse de novo ali em 31 de janeiro que ela propunha, a gente ia começar de novo aquele processo que daí a gente teria arquivado. Então, a gente teve que utilizar as ferramentas que a gente tinha, ganhando um pouco de tempo, tá? Para ter o melhor resultado que se achava possível. O que acontece de excepcional nisso? Nem sempre a gente pode chegar para a base e mandar um informativo dizendo para o pessoal assim, pessoal, nós vamos segurar um pouquinho a negociação, porque a gente quer deixar passar o prazo do processo, né, para depois ver o que a empresa vai fazer. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer que eu estou lá tentando, eu tenho que ir lá encher a paciência do secretário da Agricultura, do presidente da empresa e tal. Mas a base tem que ter consciência que o sindicato está trabalhando de forma a utilizar todas as ferramentas que possui da melhor forma possível, para o melhor resultado. Às vezes a gente tem que segurar alguma informação, porque eu não posso propagá-la. É que nem eu acabei de falar para vocês aqui do mínimo profissional, é por isso que eu falei que eu ia entrar na campanha salarial. O mínimo profissional é fundamental. Toda mesa de negociação começa uma briga que vai cair, que não adianta mais o PCS, que vai cair, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Quando eu estou lá na mesa, eu vou dizer que não vai cair, não, que eu juro de pé junto que o Supremo vai manter aquilo e que não há nada que o ameace, né? Então, eu não posso mandar um informativo para vocês dizendo, como sindicato oficialmente, que a gente considera que o mínimo não é uma coisa tão segura assim, porque aí depois enfraquece o meu ponto lá na hora de negociação. Mas isso é uma questão estratégica. Então, o que os trabalhadores precisam compreender? Precisam compreender o que a gente está fazendo, né? E saber que às vezes a gente precisa ir por alguns caminhos assim que não podem ficar formalizados ou colocados da maneira como a gente gostaria ou de forma tão aberta, pelo menos até que a negociação seja concluída. Mas a gente está lá na mesa de negociação tentando arduamente conseguir o melhor que for possível. E hoje, além disso, o SEAGRO exerce um papel fundamental. A campanha salarial das empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura depende da posição do SEAGRO. Eles ouvem todo mundo e esperam um pouquinho para ver o que o SEAGRO está pensando, porque o SEAGRO é um grande formador de opinião mesmo. Tá? Então, é muito importante que a base do SEAGRO tenha essa consciência da importância da sua opinião para poder difundir essas informações. Para dizer, olha, o pessoal está lá, está tentando, a gente precisa se mobilizar, nós somos os trabalhadores. Se a gente não mostrar força aqui embaixo, a mesa fica enfraquecida, a gente vai, vamos parar. Eles olham e falam, vocês não param. Vamos parar. Não, vocês não param, isso aí não existe, sabe? Isso não pode acontecer, porque senão eu fico quase sem moeda de troca, às vezes, lá na mesa, tá? Então, pessoal, eu tenho ido a muitas reuniões, eu tenho participado de inúmeras reuniões. A assessoria jurídica tem sempre se colocado à disposição, mas
o meu principal ponto é tentar fazer com que vocês compreendam a importância da participação do trabalhador dentro do sindicato, sabe? Acessando as informações, difundindo as informações e tentando compreender o que é a campanha salarial, o que é que a gente faz. Não é algo óbvio, não é algo fácil, não é algo que está lá colocado e que a gente não precisa fazer força nenhuma. É algo pelo qual a gente briga todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. E se a gente não brigar, se vocês não tiverem essa consciência, fica muito fácil de tirar. Porque nada lá aparece facilmente. Quantos anos a gente há quantos anos a gente tem a garantia de emprego? Todo ano eles tentam retirar. Eu vou dizer para vocês assim, olha, é ponto pacífico. Não para garantia de emprego. Ah, vocês já têm até a próxima do ano seguinte. E não. E não, e não, e não, e não, e não. Tá? Você conseguir manter isso é uma briga. A gente já teve ano, e vocês sabem disso, que a gente simplesmente disse que não ia levar a proposta para a Assembleia porque eles não estavam querendo renovar a garantia de emprego. Aí alguns trabalhadores dizem para a gente assim, mas para que se preocupar com isso? Né? Já tem PDVI, ninguém vai demitir, já tem até ano que vem a gente negocia. Pessoal, se vocês soubessem o problema que existe dentro dessas duas empresas por conta de perseguição política ainda e até hoje, é inacreditável. A garantia de emprego, ela não é para quem não está com problema nenhum. A garantia de emprego é só para evitar interferência política no remanejamento e na demissão de trabalhadores. Porque quem fizer alguma coisa errada vai embora por justa causa, e a empresa aplica mesmo a justa causa. E a garantia de emprego não assegura quem tem justa causa. Agora, todo ano, depois de uma eleição, a gente tem problemas seríssimos com trabalhadores. Porque um não apoiou o prefeito lá, o outro era não sei o que lá do deputado, o outro, que daí esse não se elegeu, aquele se elegeu, aí aquele que elegeu, se elegeu, quer que tire esse daqui, que bote o cara que era daqui. É uma confusão. Todo ano a empresa não quer renovar. Todo ano é uma briga danada. A gente já teve que pedir interferência política para provar que não tem custo. Não tem. Qual é o impacto financeiro da garantia de emprego? Não tem. O governo não quer renovar por quê? Por quê? Então quer demitir, sabe? Mas isso não é natural. Isso não veio junto. Sim, vamos sentar e vamos fechar um acordo bonitinho, tá? Não existe. Então o que existe é uma força colocada à disposição, não é colocada à disposição, mas fundamentada na força dos trabalhadores, que todo ano faz com que as empresas assumam obrigações não previstas em lei e as quais ela não estava obrigada, tá? Para tentar beneficiar de alguma forma os trabalhadores. Isso é a campanha salarial, tá? Dissídio coletivo ajuda, mas não resolve mais. Ah, Sandra, por que ajuiza? Ajuiza porque às vezes a gente fecha a mesa de negociação, não tem avanço, aí eu vou lá, peço uma audiência no TRT. Aí o TRT fala, nananana, e a gente consegue reabrir um pouquinho a negociação. E porque a gente tenta aprovar eventualmente uma recusa de negociação e tal, então a gente sempre corre o risco também de ter um julgamento favorável. Ano passado a gente conseguiu evoluir bastante, tá? Mesmo não tendo assinado o acordo coletivo com a SIDASC, eu entendo que até na SIDASC os avanços aconteceram. Tá? A EPAGRE conseguiu, depois de muito tempo, uma proposta de PCS, de revisão de PCS. Quem é da EPAGRE sabe que o Resman gritava, o presidente Resman, que não era possível ter, que ela não era viável, que não tinha como fazer, que essa redação era impossível. Com uma ordem judicial, ela ficou possível, em alguns dias, inclusive, né? Em poucas semanas. A SIDASC já tem essa revisão proposta há algum tempo, mas ela tem uma condição diferente de trabalho, tá? A SIDASC, os engenheiros agrônomos da SIDASC, eles exercem uma atividade que tinha que ter uma regulamentação especial. Então, hoje eles estão lá numa função, exercendo uma determinada atividade que implica em grandes responsabilidades, sem ter um reconhecimento legal disso. Isso é um problema muito sério. Isso acaba gerando muitos outros problemas. Então, a SIDASC já tinha a proposta, tá? Fez a paralisação
E o acordo aí implicou num avanço um pouco menor para a Cidasc, porque ela já estava naquele mesmo nível que a gente conseguiu chegar finalmente com a EPAG. Então, a Cidasc, no meu entendimento, acabou rejeitando a proposta do ano passado por um conjunto de fatores. Por essa dificuldade que eles estão tendo de exercer as suas atribuições, por alguns problemas de gestão, naturalmente, e porque os avanços não foram tão significativos. Mas a gente vai tentar compor, vamos tentar retomar assim que possível, tá? As negociações para, se for o caso, né, tentar achar um caminho para resolver a questão dentro da Cidasc. Esse ano a gente começa a campanha salarial com uma indicação dos trabalhadores, com uma indicação de vocês, no sentido de tentar agilizar o processo, deixar o processo um pouquinho mais dinâmico e acelerar, porque é óbvio que ninguém quer ficar ouvindo de problemas de campanha salarial até setembro, outubro, novembro, como aconteceu no ano passado. Só que aí eu tenho colocado para todo mundo. Pessoal, infelizmente não depende só da gente. Eu acho que esses caminhos que o sindicato adotou, no sentido de fazer as assembleias, explicar para o pessoal, adiantar a agenda, simplificar a pauta, ajudam muito. Só que quem estabelece efetivamente o calendário não somos nós, é a outra parte. E a outra parte fixa o seu calendário de negociação também com base na posição dos demais sindicatos. Porque a gente vai chegar lá com a nossa proposta e todos os sindicatos têm que estar lá com as suas propostas para elas serem avaliadas. Se alguns demoram, eles param o processo e ficam aguardando até que todos cheguem no mesmo nível. Então, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que buscar essa agilização, a gente tem que tentar criar no governo uma cultura para resolver isso de uma forma um pouquinho mais eficiente, tá? Mas eu já vou alertando aos senhores para que não fiquem decepcionados se a diretoria executiva, se os dirigentes não conseguirem acelerar esse processo. É porque não depende só da gente, tá? Para a gente, obviamente, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Mas, acima de tudo, eu gostaria de deixar bem claro para vocês essa questão que eu falei da importância da participação de vocês, tá? Tanto na mobilização, quando a gente diz que, olha, não estamos conseguindo avanço, a posição do governo está fechada, a gente precisa da força dos trabalhadores. Tanto nisso, quanto num papel que vocês têm, que é a difusão da informação. É falar para os colegas, explicar para os colegas o que é a campanha salarial, explicar que não existe INPC garantido, que não existe vale alimentação garantido, que não existe plano de saúde garantido, se a gente não estiver lá brigando por isso, tá? E que se eventualmente alguma informação não chega a contento, tentem buscar essas informações com a gente, ou com a assessoria jurídica, ou com o sindicato, né? Porque a gente está pronto, a gente está disposto a passar essas informações. Só que a gente precisa dessa compreensão de vocês, tá? Eu falei bastante eu já sei que eu tenho que olhar aqui rápido o relógio, eu falei bastante da participação do sindicato na campanha, nos direitos coletivos, mas o sindicato também atende, através da sua assessoria jurídica, outras questões de interesses individuais. A gente tem, inclusive, lá no escritório agora, eu acho que faz uns 2 anos já, uma advogada especialista em direito previdenciário, tá? Então, se qualquer pessoa tiver qualquer demanda, qualquer dúvida em relação à sua aposentadoria com a Previdência Social, a gente vai ficar à disposição de vocês. Eu tenho recomendado que o pessoal a consulte para saber quando é a melhor oportunidade de fazer ou um procedimento administrativo ou judicial e até para saber se precisa, se a aposentadoria vai estar certa, se o registro do tempo de serviço, se tudo isso está ocorrendo de forma correta, tá? Boa, obrigada, Jorge. O pessoal tem colocado também nas discussões regionais que a gente tem tido dificuldades de negociação por conta do negociador. Via de regra, o nosso negociador, ou seja, a pessoa que representa a parte patronal do outro lado, é o secretário da Agricultura, na campanha salarial. Então, todo mundo apresenta as pautas e vai lá para a Secretaria da Agricultura para ver o que o secretário, o que o governo, o que as empresas vão dizer a respeito dessas reivindicações. O nosso negociador, ele tem... eu, particularmente, entendo que ele é uma ótima pessoa, ele tem um absoluto interesse e paciência em, às vezes, tentar construir com a gente algumas alternativas para resolver. Mas ele não tem muita influência política, essa é que é a questão, tá? Então, assim, ele não pode assumir, ele não assume um risco político grande numa decisão. Ele simplesmente faz repassar a decisão do Conselho de Política Financeira, do secretário de Administração e do secretário de Finanças, tá?
Então, isso tem nos causado uma dificuldade muito grande, porque aí vem um não de lá e a gente não tem nem acesso a conversar com quem falou ou não. A gente não pode nem explicar os motivos, explicar as razões da nossa reivindicação. Isso tem trazido uma grande dificuldade para a campanha salarial. A questão é, quem é que define quem vai representá-lo durante a campanha salarial ou em qualquer negociação? A parte interessada. Então, a gente pode chegar lá, pode dizer que está insatisfeito, que preferia que tivesse uma pessoa que mais diretamente relacionada à decisão efetivamente, mas isso depende do governo mudar o negociador dele, tá? E normalmente o governo vai alterar ou não a posição do negociador dele em razão de um motivo político, tá? Por isso que aí volta a nossa questão de sempre, que é a mobilização do sindicato. Se houver um fato político importante, um risco político, uma mídia envolvida, o governo até fica mais atento. Agora, fora isso, tá, a gente gostaria muito de poder negociar diretamente com quem tem a caneta na mão, com quem decide. Isso possivelmente facilitaria muito a negociação e nos traria melhores resultados para a gente e para o governo, na minha opinião. Mas, infelizmente, não é esse o sistema que o Estado tem adotado. A gente vai buscar trazer um negociador que tenha um pouquinho mais de poder, mas não depende só da gente. A gente pode escolher se é o nosso presidente, o vice-presidente, um dos diretores, quem é que vai falar em nosso nome. Mas eu não posso decidir quem é que vai falar em nome da outra parte, tá? Senhores, eu fico à disposição, eu tentei ser o mais sucinta possível para não atrapalhar os horários de vocês. Eu não sei se os senhores têm alguma dúvida em relação à campanha salarial ou esses direitos coletivos que a gente tem buscado assegurar para os senhores por meio de medidas judiciais. Até em relação ao mínimo profissional, eu não coloquei, mas assim, ó, a gente teve muitas ações para tentar assegurar o cumprimento do salário mínimo profissional há entre 5 e 10 anos atrás. Depois disso, me parece que já se criou a cultura da observação do mínimo profissional. EPAGRE e SIDASC só passaram a pagar o salário mínimo profissional devidamente depois de uma ação coletiva do sindicato, tá? A grande maioria das cooperativas e agroindústrias também. Então, até isso, que hoje parece uma questão simples, pacífica, que todo mundo cumpre, ela foi decorrente de uma luta do sindicato, tá? Porque a gente enfrentava restrições até dos próprios trabalhadores. Na iniciativa privada propriamente dita, ou seja, nas agroindústrias e cooperativas, eles me diziam, não quero que ajuize. Se você ajuizar a ação, eu vou ser demitido. Então, a gente ajuizava a ação literalmente às cegas. Sindicato entrava sem nominar nenhum trabalhador, né? E pedia para a empresa juntar a folha de pagamento para comprovar que pagava. Aí teve o caso, tiveram 2 empresas, por exemplo, que juntaram a folha de pagamento e cumpriu o mínimo profissional. A ação foi arquivada, né? Mas a gente tentava fazer de forma a não trazer qualquer tipo de prejuízo individual, risco individual, mas mesmo assim tentando assegurar o pagamento do salário mínimo. Essa questão do mínimo profissional, eu não sei se todos acompanham continuamente a questão, mas por que o PCS se transformou em questão tão estratégica? Principalmente por causa, dentre outros aspectos, por causa desse risco que a gente tem com o salário mínimo profissional. O plano de cargos e salários, ele traz toda a tabela salarial. Se hoje eu tenho um plano de cargos e salários que começa no meu mínimo profissional, né, toda evolução vai daqui para diante. Se acontecer qualquer problema com a lei do mínimo profissional, isso não muda, tá? Porque o plano já está lá, já está aprovado, já está em vigência. Se eu não tenho mais o mínimo profissional hoje, o próximo concurso da EPAGRE, o engenheiro agrônomo vai entrar na referência 49. 43. E aí a carreira começa a crescer dali para diante, entendeu? Então, olha o impacto que isso tem na vida de vocês, né, em toda a categoria. E vou dizer, e esse impacto não se restringe nem só ao seu salário, meu trabalhador. Isso é para toda a categoria, porque se eu tenho as grandes empresas, os grandes empregadores do Estado, começando naquele nível, todo o mercado vai olhar para esse nível, né? Porque esse é o padrão remuneratório que está sendo aplicado. Então, essa é a nossa bandeira, e também porque não é lógico, em hipótese alguma, um trabalhador faz mestrado, faz doutorado, se dedica, tem anos de empresa, né?
e uma pessoa que acabou de ingressar sem toda essa base, esse conhecimento, os dois estão exatamente no mesmo nível salarial hoje. Né? Então, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Então, essa é a razão de a gente brigar tanto pelo PCS. Tá? É para tentar buscar corrigir distorções atuais, tá? E assegurar para vocês um melhor padrão remuneratório, mesmo que o salário mínimo profissional venha a ser questionado. Tá? Esse é principalmente o nosso ponto com o plano de cargos e salários. A gente tem cerca de 120 e poucos funcionários envolvidos, tá? Eu não sei lhe dizer quanto é que está o valor individual agora de cada um dos trabalhadores. Ela está, eu acredito que em mais um ano, no máximo, esse processo seja encerrado. Por quê? Porque a gente já ganhou, já apurou as diferenças, a empresa discordou, tentou dizer que não devia o salário mínimo profissional para aqueles 120 e tantos, que eram só 12, tá? Ou 18, não me lembro quantos anos. Entrou em 2002, né? Exatamente. E aí o tribunal já disse que não, que é para todo mundo, já apurou os cálculos, né? E agora a gente está lá discutindo, porque ela disse que em alguns casos foi calculado férias em dobro, enfim, são umas discussões específicas de cálculo, tá? Mas são cerca de 120 e poucos trabalhadores, se eu não estou enganada, tá? E a gente está bem pertinho do final, tá? Bem pertinho do final mesmo. Essa ação que o Hector colocou é a ação que nós ganhamos na IPAG, né? Que o IPAG começou a pagar a partir de 2005 e ficou os atrasados. Que essa ação tem que estar... ficou atrasado. Para todo mundo... E tinha um período que ficava uma diferença também, porque o salário mínimo era corrigido em maio e ela fazia o pagamento da diferença da correção. Quando ela disse que começou a pagar, ela começou a pagar, mas não os 12 meses. Ela pagava a partir de um determinado mês, gerando uma diferença nos primeiros meses do ano. Tá? Mas está tudo colocado lá no processo. O que acontece, tá? É uma situação bem difícil de explicar, porque ela envolve muitas questões técnicas. Em relação ao dissídio propriamente, que é o processo, tá? O processo a gente ajuizou, Cidasc apresentou a defesa, a gente já se manifestou quanto à defesa da Cidasc e agora vai para julgamento. Eles alegam de praxe que não tem o mútuo consenso para ajuizamento do dissídio, que as assembleias, que a gente sempre tem questões processuais ali, que as assembleias não respeitam a forma correta, o quórum mínimo. É uma defesa de praxe, eu não gosto nem de colocar, porque vocês podem ter a sensação de que eles estão tentando nos atacar com aquilo, tá? Tem, mas só que assim, ela é uma defesa técnica feita pelos advogados da empresa, que tem obrigação de defender todas as questões possíveis dentro de um processo, tá? Por isso que eu costumo dizer assim, ó, quando a gente fala que houve defesa, eu não gosto de entrar em detalhes, porque fica parecendo para as pessoas que a empresa está atacando diretamente vocês ou nós, sindicato, categoria, com essas questões, tá? Quando, na verdade, não é bem assim. As empresas da agricultura, por serem empresas públicas, elas têm a sua assessoria jurídica vinculada à Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. E os procuradores, eles têm uma forma de atuação que é obrigatória por lei. Se eu sou procuradora, sou funcionária pública, eu sou um advogado contratado para aquela função, eu sou obrigada a fazer a melhor defesa que eu posso dentro daquele processo. Então, não significa que a defesa processual necessariamente reflita a decisão do diretor ou do presidente da empresa, tá? Porque se eu, como advogada, não trouxer essas questões processuais, eu posso ser responsabilizada pessoalmente, tá? Então, por isso que eu falo, a defesa da Cidasc é uma defesa padrão, tá? Não tem nada de excepcional, não tem nada que ela não devesse ter ou tivesse que ter e não tenha. É uma defesa padrão, voltada para vários aspectos processuais, tá? E que deixa o processo exatamente na situação que a gente imaginou que ele fosse estar. O tribunal tanto pode julgar, e eu acredito que o nosso tribunal aqui de Santa Catarina vai julgar, tá? Mas o Tribunal Superior do Trabalho, que é o que fica em Brasília,
tem uma opinião forte no sentido de que, se não existindo o mútuo consenso para o juizamento, o processo é arquivado. Então, o processo vai para julgamento, há razoáveis chances de a gente ter uma sentença razoável aqui em primeiro grau, tá? Mas a gente corre um grande risco em segundo grau. Isso nos dá um tempo, tá? Para a gente tocar a negociação e recomeçar a negociação desse ano, para ver como é que essa questão vai ficar e como é que a gente vai enfrentá-la na mesa de negociação a partir agora de abril, tá? Mas a situação do processo é esse: ajuizado, defesa teve a primeira audiência, a defesa foi apresentada, a defesa é uma defesa técnica, padrão, a gente já se manifestou, eu já pedi na minha manifestação a contestação, que seja incluído nos pedidos o abono da falta daquele dia de paralisação e a desconsideração daquela paralisação para fins de promoção por merecimento, tá? E mais algumas outras questões que a gente tinha, e agora a gente vai aguardar julgamento. E obrigatoriamente vai para Brasília ou pode? Vai obrigatoriamente, eu vou dizer para vocês assim, ó, pode a empresa não recorrer? Pode, tá? Mas para ela não recorrer, o advogado responsável precisa de uma autorização do procurador do Estado, tá? Por quê? Porque senão é como se ele não tiver, ele perdeu o prazo de recurso, ele não foi diligente. Mas pode ser que saia uma sentença normativa dizendo o seguinte: paga o INPC, mantém as cláusulas sociais e trata de alguma forma ou não essa questão do abono. E a empresa, bom, disse, isso já cumpri, até porque foi a mesma determinação dada para a preponderante. E aí eu vou entrar na segunda pergunta de vocês, tá? E como não vai ter mais nenhum prejuízo econômico, resolver o problema, tecnicamente ela poderia optar por não recorrer, tá? Na prática, muito pouco provável que isso aconteça, por isso que eu estou dizendo, porque assim, a gente tem um outro complicador aí, não é a empresa ou não. Eu preciso de autorização para a assessoria jurídica não recorrer, tá? Então, aí às vezes isso complica um pouquinho, o trâmite disso é tão complicado que às vezes é mais fácil recorrer. O que acontece com os trabalhadores? Por isso que eu falei que até para a SIDASC o resultado da negociação foi muito bom. A gente não conseguiu fechar o acordo, né? Mas os trabalhadores, de forma indireta, acabaram beneficiados por ele. Por quê? Porque o acordo aplicado à categoria preponderante, que é o SINDASP, eles mantiveram para vocês também. Então, a gente só está correndo o risco de ganhar a mais, né? O mínimo está assegurado, né? O mínimo, que é o que foi ofertado para as demais categorias, vocês já estão recebendo. Então, isso nos abriu uma possibilidade de tentar negociar a mais. O mínimo que eu digo é o que já foi dado às demais categorias. Porque como... Não em acordo. Não. Mas eles estão pagando, não estão pagando vale alimentação? Pela decisão? O SINDASP é acordo, o SINDASP é sentença normativa. Tudo bem. Como é que funciona os acordos coletivos? Deixa eu voltar um pouquinho. Toda empresa tem o que a gente chama de categoria preponderante, tá? Então, assim, a sua grande base é constituída por trabalhadores da educação, trabalhadores da indústria metalúrgica. No nosso caso, a grande base é o SINDASP. O procedimento que a empresa adota com esse sindicato preponderante, ela não precisa de justificativa para aplicar a todo mundo, tá? Quando tem uma norma específica, é que ela é obrigada a seguir essa norma específica, mas na ausência de uma norma específica, por exemplo, SENGE, SEAGRO, SINVET, tá? Ela segue a norma da preponderante. O que a SIDASC fez? Ela tem uma norma sendo aplicada para a preponderante, que eu falei em acordo coletivo, mas corretíssimo, Jorge, não é uma sentença do dissídio coletivo, tá? Ela simplesmente está aplicando essa sentença para todo mundo, tá? E aí, os agrônomos, se a gente fechar um acordo com mais benefícios do que isso que ela já está pagando para o SINDASP, ela fica devendo e tem que nos pagar a diferença. Da forma que eu entendi, teoricamente o reajuste que eles deram dentro do auxílio creche, para o pessoal do SINDASP, para ser repetido também. Aí eu não sei como é que ela, eu não posso dizer para vocês como é que ela está administrando. Do ponto de vista jurídico é esse. Para vocês hoje, ela teria que optar por aplicar a mesma regra da preponderante ou não aplicar regra nenhuma, porque não tem regra nenhuma, tá? Eu entendo, não sei se você vai ganhar ajuda.
que ela está mantendo o acordo passado e Exatamente. segue pagando o que pagava. Mas aí ela está está... aplicando a sentença. Se esse é o caso, eu não sei qual é a justificativa legal deles, tá? Porque, em tese, juridicamente falando, eu entendo que ela teria esses dois caminhos. Não aplicar porque não tem mais instrumento em vigência, e ela não tem instrumento para aplicar para o nosso caso, ou aplicar o da preponderante, tá? Porque o nosso anterior não está mais em vigência. Olha aquela cláusula que a gente fala. Mas eles não assinaram... Não. É assim, só para tentar ajudar aqui, antes de passar a palavra para o próximo explico lá, tanto na IPAG como na cidade, tem algumas cláusulas que também, além do acordo, estão no regimento interno. Então, talvez o vale alimentação não, mas como eles estão dando para todo mundo, eles estão dando, em todos os anos, eles têm mantido para nós mesmo sem acordo. E as outras cláusulas, auxílio creche, essas questões estão tanto no regimento interno da IPAG como estão também no coisa. Só que por que nós temos que manter o nosso acordo? Porque o regimento interno, eles juntam lá meia dúzia de diretores lá e dos conselheiros e podem alterar a qualquer momento, tirar, suprimir o regimento interno. E dentro do acordo coletivo eles têm que negociar com o sindicato. Mas assim, a dúvida é por que eles estão dando o que estão dando para vocês? Estão mantendo o que eles tinham. Não sei, tá? Tem alguma decisão deles lá seguindo algum critério que eu desconheço. Do ponto de vista legal, se a gente fosse aplicar a CLT, eu só tenho três caminhos. Firmo um acordo coletivo, que esse não foi o caso, tá? Cumpro uma sentença ou um acordo coletivo da preponderante, tá? Que tanto faz se é sentença ou acordo coletivo, o princípio é o mesmo. Eu tenho um instrumento coletivo que abriga toda a minha empresa, tá? Não importa qual é a categoria, não importa. Aquele é o da empresa, tá? Que é o que a gente chama da preponderante. E os outros vão se agregando. Eu cumpro esse documento, que no caso é a sentença, tá? Ou eu suspendo o pagamento dos benefícios. Em tese, a princípio, pela CLT, são essas as possibilidades. Me parece que ela está indo por uma terceira, ou uma quarta, que é manter em vigência o anterior, mesmo sem um acordo que diga que ele continua em vigência. É um risco deles, tá? Assim, acho que a Cidasc sabe que vai ter que pagar. Então, ela prefere continuar pagando para evitar a constituição de um passivo, porque depois pagar retroativo fica muito complicado, né? E o que ela faz? Ela está cumprindo a proposta que ela fez. E com isso ela está dando muita força para a proposta dela mesma. É uma posição de negociação, né? Porque o que vai acontecer? Daqui a pouco passou 30 de abril, vocês receberam de acordo com a proposta dela, né? E ficou a proposta dela em vigência. E o que vai acontecer? A responsabilidade nesse caso, única e exclusiva, vai ser do administrador, que autorizou alguns pagamentos sem um documento legal que justifique isso. Eu entendo que não, tá? Eu não posso assegurar isso para vocês, porque assim, vocês receberam de boa fé e vocês têm um acordo coletivo da preponderante que fundamenta. Tá? Então, eu acho que o risco de vocês terem que devolver qualquer coisa é mínimo. Tá? A gente não pode nunca assegurar, sim, mas assim, não é muito grande. Tá? Porque antes de vocês terem que devolver, um administrador público lá vai ter que responder pela ordem de pagamento que fez sem autorização. Tá? Então, o processo começa com uma apuração prévia de responsabilidade, que verifica a falta de alguém, o erro de alguém que ordenou este pagamento quando não deveria ter feito, tá? E aí a gente sabe que aqui a gente já começa a ter um problema. Por quê? Porque ele próprio vai fazer a justificativa, né? Tinha a preponderante, havia uma iminência de fechamento de acordo, o risco da sentença normativa, e pode ser até que isso justifique, caso o TRT julgue o dissídio de forma favorável ao sindicato, ao não recurso. Né? Só que aí o que eu falei para vocês, a gente não conta muito com essa possibilidade porque eu tenho o aspecto legal ali envolvido. Só nesse mesmo assunto, só para cumprir, no caso do sindicato, que já saiu a semana passada, o TRT que foi favorável, na verdade, ao sindicato. O Cidasc que entrou com ação no resto. Não sei te dizer.
Não sei te dizer. Pela informação do recursos humanos que nós tivemos aí, o Piazeira lá, eles falaram que a cidade que recorreu, principalmente porque eles deram adicional sobre o salário pleno. É muito difícil que não ocorra um recurso. Não é uma oficial, né? Não, mas não tem como saber isso. Assim, não É que hoje em dia os processos são eletrônicos, aí eu preciso autorização para poder ter acesso ao processo eletrônico. Antigamente era. Eu chegava lá na seção de dissídios coletivos e pedia para ver o dissídio. Me deixa cá ver. Eles me entregavam o processo de qualquer um, porque os processos são públicos, e eu podia ver. Agora, para eu acessar, eu preciso autorização de um juiz. E aí é uma questão ética, né? A gente não gosta de ir lá ingressar num processo de outra pessoa. Fica lá registrado. O que acontece? A gente entrou com a ação dizendo para a empresa que ela era obrigada a pagar o salário mínimo profissional. A gente ganhou em primeira instância, ganhou em segunda, ganhou no TST, tá? 2002, né? Aí a empresa não conseguiu reverter essa decisão e nem levar esse processo ao Supremo Tribunal Federal como era a expectativa dela, tá? Por questões recursais. E aí eles entraram com o que a gente chama de ação rescisória. Você começa uma nova ação para discutir a decisão que foi dada naquele processo. Tá? Ela, então, não foi uma decisão Da empresa. da empresa não veio lá para todas as empresas. Não, é que assim, ó, nesse caso, a EPAGRE está utilizando a ação rescisória como se fosse um recurso dentro daquele processo, tá? Vou dizer para vocês assim, o que aconteceu? A EPAGRE recorreu, mas recorreu mal, tá? Os recursos tiveram problemas técnicos. O tribunal não chegou a enfrentar necessariamente a questão da constitucionalidade ou não do pagamento, tá? O recurso chegou lá em cima e eles falaram, vocês tinham que ter falado as coisas de uma forma, juntado isso, juntado aquilo, e não fizeram. Então, houve um problema formal com o recurso. Aí, o que a EPAGRE fez? Ela está usando a ação rescisória como se fosse um recurso ainda dentro daquele processo. É como se aquele processo ainda estivesse continuando, tá? Então, por isso que eu falo, é que a gente não pode ver os recursos ou as defesas como uma forma pessoal de ataque, porque são os advogados que fazem. E eu aqui, claro, eu digo que advogados são pessoas maravilhosas, excepcionais, excelentes. Exatamente, foi o procurador da empresa. Mas a gente, como assessor jurídico, a gente é obrigado a seguir uma regra de defesa, tá? Eu só posso sair dessa regra se o meu cliente me disser, ó, não faça isso. Daí eu posso. Vocês comentaram nisso que o PCS saiu por ordem judicial agora, né? Aham. E lá há equivalência do salário? Não. Ou achatamento? Não. O que saiu agora é porque foi assim, a gente está há muitos anos tentando rever. Aí, o histórico é mais ou menos esse. Aí a gente teve norma no acordo coletivo que dizia que a gente tinha que constituir comissão paritária com todos os sindicatos. Não avançava. Então agora tem que constituir comissão, mas não paritária. Não avançou. Aí a gente chegou no momento que a gente disse o seguinte, a única alternativa que a gente tem é a empresa fazer uma proposta de revisão do PCS. Que eu vou presumir que é a empresa que é o melhor PCS. Isso não tem para que ter PCS, né? E aí a gente conseguiu, em 2013, fixar lá 2013, de 12 para cumprir 13, uma obrigação da empresa de fazer uma proposta de revisão, que observasse as carreiras, tá? A EPAGRE não fez. Essa observação, ela vai considerar a equivalência salarial ou vai... Só isso para saber. Depois. Assim, ó, na proposta não ficou consignado o que ela tinha que fazer, de que jeito ela tinha que fazer, ela só tinha que considerar as carreiras, tá? E aí a EPAGRE mesmo assim não fazia essa proposta de revisão. Aí a gente precisou ajuizar a ação na qual o juiz diz para a EPAGRE que ela tem que apresentar a proposta. Não importa o que vai estar dito nessa proposta, mas ela tinha que apresentar a proposta. Foi o que ela fez em novembro do ano passado, de 2014, tá? E agora vocês vão passar a analisar essas propostas para saber se elas atendem ou não atendem. E se não atendem, no que deveriam ser melhoradas. Por quê? Porque aí nós vamos usar o momento da campanha salarial para chegar lá e dizer o seguinte, pois muito bem, vocês fizeram,
Só que agora nós precisamos melhorar isso, ou melhorar aquilo, ou então optar, chegar à conclusão de que isso é razoavelmente satisfatório e que mais vale a gente brigar para implantar isso, que tem um custo limitado, e depois continuar brigando para melhorar isso, tá, pessoal? Porque agora, até já adiantando... A briga anual também? É anual. Mesmo se tiver equivalência, todo mundo tem que lutar com Não, depende. Depende. Depende de como é que o PCS vai estar constituído. Tá bom. Tá? Depende de como é que vai estar constituído. O que vocês vão ter que analisar é só qual é a estratégia que vocês vão querer adotar de negociação para a atual proposta. Rejeitá-la, aprová-la e buscar uma implantação para depois tentar buscar as melhorias, ou tentar buscar melhorias para depois tentar a implantação. Entendeu? Essas alternativas é que vocês têm que discutir. Piazeira pediu... Richard, é importante só dizer o seguinte, na mesa de negociação com o SPIS, desde o início das tratativas de redação dessa cláusula, se tentou por todas as maneiras também consignar essa questão de que o inicial seria equivalente ao salário mínimo profissional e que a gente teria então o avanço conforme a tabela hoje. Mas não houve jeito de avançar. Aí o CPF trancou e não deu para avançar. Então o que a gente conseguiu foi aquela cláusula que obrigava a empresa a apresentar uma proposta. Mas não. Mas temos nesse passo ainda. Só complementando a proposta... Isso, e à tarde eu vou tratar disso. À tarde nós temos um capítulo específico sobre o PCS, mas só para matar a curiosidade, a proposta que foi encaminhado o link para todo mundo, que a IPAG apresentou, e a cidade que lá também coisa, mas a gente está falando específico da IPAG, a proposta que a IPAG apresentou em novembro do ano passado, ela partiu do salário mínimo profissional. Depois nós vamos ver ali a forma que ela fez. Vamos discutir a forma que ela fez. Eu só queria também um entendimento, porque a gente é leigo nas assuntos todas, né? Não tem insalubridade, não tem nada. Mas queria entender, por exemplo, parece que houve agora uma decisão ao Sindasp que determinou o pagamento de insalubridade ao salário base. Tanto que vários técnicos migraram do Sindicato de Química para o Sindasp em função disso. Uhum. Essa decisão, ela pode ser positiva para os alunos também, que acho que nós não temos. Ou não tem nada a ver? Não. Eu ser empresa. Não, é que assim, ó, o que aconteceu é porque, em razão da determinação da Constituição Federal de que a gente não pode usar o salário mínimo como indexador ou como base para pagamento de outros benefícios, todas as questões que a gente tinha na CLT ou em outras leis que usavam o salário mínimo como referencial passaram a ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Tá? Daí até, inclusive, o nosso risco do salário mínimo profissional. Só que o que diz a CLT? Tá? A CLT diz que o adicional de insalubridade será calculado com base no salário mínimo. Tá? E aí ela gera todo um problema de interpretação. Por exemplo, para nós, para os engenheiros, que é o salário mínimo ou é o salário mínimo profissional? Que aí são 6 salários mínimos. Entendeu? Essa é uma primeira discussão. Só que aí, para ajudar... E aí o TST já tinha dito que é o nosso salário mínimo profissional, que são 6 salários. Isso o TST já havia dito há algum tempo atrás. Então tá, então quem tem salário mínimo profissional fixado numa lei federal, essa também deve ser a base para cálculo do salário mínimo, do adicional de insalubridade. O problema é que o Supremo Tribunal Federal veio e disse o seguinte: não, o salário mínimo não pode, nem como mínimo profissional. Sim, salário mínimo não pode, porque o adicional de insalubridade é um benefício que agrega ao salário, então eu não posso vincular ele ao salário mínimo. Aí o TST disse o seguinte: não pode o salário mínimo? Então não vai ser mais, vai ser o salário base. E aumentou o custo do adicional de insalubridade. A Confederação Nacional das Indústrias entrou com uma medida no Supremo Tribunal Federal e no TST dizendo o seguinte: não, ficou pior, piorou. Então, saiu uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal mandando o Tribunal Superior do Trabalho a não dizer mais aquilo que ele tinha dito, que era com base no salário base. E aí ninguém disse mais nada. Acabou, entendeu? Porque ninguém quer dizer nada. Porque eu não posso dizer nada que não tenha previsão em lei. E a lei eu não posso dizer porque a lei fala salário mínimo.
Então, como é que ficou? Ficou assim, ó, no primeiro e no segundo grau, eles mandam pagar com base no salário mínimo profissional, tá? E de vez em quando eles mudam de ideia e mandam pagar sobre o salário base, o salário mínimo estadual, enfim, fazem um rolo todo. E os processos estão ficando todos parados até que um dia o Supremo Tribunal Federal resolva a questão de maneira pacífica para todo mundo. Qual vai ser essa solução, a gente ainda não sabe, tá? Então, eu não tenho uma segurança jurídica para poder dizer para vocês, vai ser resolvido de determinada forma. A gente tem muitos processos que a gente ganha os 6 salários, tá? A gente tem processos que a gente não ganha os 6 salários, que fala o salário mínimo. Aí tem processo que não é nem o salário mínimo, que é o salário base, e fica essa confusão que está. A tendência é a gente manter o que está acordado no acordo coletivo, aquilo que a gente negocia. Porque quando eu coloco no acordo coletivo, aí pode. Aí não é a lei que está dizendo, que a lei não pode, mas o acordo pode. Então, se a gente tem fixado no acordo coletivo, em tese, não há impedimento para a fixação do adicional de insalubridade em 6 salários. A base de cálculo dele é 6 salários mínimos, que é o que aplica para a gente. Tá? Então, o nosso acordo é melhor, bem melhor para a gente do que o do Sindasp. Tá? Mas, assim, já veio orientação, aliás, já veio orientação, e ia continuar agora, da Procuradoria, que para dar mais segurança para essa cláusula, não era nem mais prescrever 6 salários mínimos. A gente converte os 6 salários mínimos no valor da época, né? E coloca lá, o adicional de insalubridade será calculado sobre o valor de tanto, tá? Já está assim, exatamente. Que é justamente para evitar entrar nessa discussão de que é salário mínimo, pode servir de base, pode não servir e tal. É assim que está hoje. Tá? Então, hoje, a SIDASC está aplicando o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo regional? Não, fica. Não. Fixo, salário base. Não, a questão do Sindasp que ganhou, a questão dele. O Sindasp ganhou. O Sindasp ganhou. Os técnicos de química, não sei se estão indo lá para o Sindasp. Ah, tá, porque daí... Pelo piso. Mas o nosso não. O nosso não adianta, o nosso é 6. Para vocês não resolveria nada. Mas é justamente isso que você falou também. Tem colegas nossos que a gente sabe que ganharam uma ação, mas também não tem salário mínimo. Tem. Então, Não tá, e às vezes, assim, a gente tem dificuldade no judiciário, porque você chega para o juiz e fala assim, mas está no acordo coletivo. Ele fala, mas não importa, está em salário mínimo. Não pode. Entendeu? E aí você vai recorrendo, até tentar reverter. Tá? Mas é complicado. Só comentar, não sei se é o caso, mas quando alguém ganhar sobre o mínimo, ainda assim é melhor do que nada. Tem a questão previdenciária que depois vai se dar. Sim. Que alguns até pensam mais nisso do que na questão, em alguns casos, remuneratória. E nesses casos eu ainda digo para vocês que eu ainda tenho uma explicação a dar. Né? A gente tem a questão do que está fixado na CLT, que é anterior à Constituição de 88, aí veio a Constituição de 88 e veio o Supremo Tribunal com toda essa discussão da utilização do salário mínimo como indexador. Mas assim, eu lembro que na época do salário mínimo profissional, eu tinha que explicar por que um achava que era 7,75, o outro 8,5 e o outro 9. Era mesmo artiguinho da lei, cada juiz chegava numa conta diferente. E aí, agora, né? A Constituição era a mesma, a lei era a mesma, o salário mínimo era o mesmo, mas pelo menos isso agora a gente pacificou um pouquinho melhor, tá? O CEND do Paraná, por exemplo, ele tem uma decisão transitada em julgado que manda pagar o salário mínimo profissional em 9 salários, tá? A gente tem 8,5, mas tem também algumas ações nossas do Seagro, que 2 ações especificamente, que é 7,65. De agroindústria. De agroindústria. A gente tem uma ação coletiva, tá? Que também está aguardando decisão no Supremo Tribunal Federal. Não é que tá, a nossa não está, né? Mas tem uma decisão geral, um processo que foi admitido no Supremo para recalcular o FGTS com base numas perdas inflacionárias que tiveram. Agora minha cabeça está meio fraca, eu já me fugi até o período, mas eu tenho ali no computador, tá? Correção. Isso, Gazoni. Eu estava com o plano Collor verão, falei, não são esses, chegou. O FGTS é corrigido com base na TR,
tá? TR mais um percentual de juros. O governo federal, numa política que ele adotou, ele zerou a TR, tá? Em 2013, tá? Eu acho que setembro de 2013. Então, a partir de então, os depósitos de fundo de garantia não sofrem mais correção monetária. Então, eles estão perdendo valor aquisitivo. Então, existem muitas ações na Justiça pedindo a correção desses saldos de fundo de garantia. O SEAGRO entrou com uma ação coletiva representando toda a categoria. Só que o processo, a gente ajuizou e já sabia que isso ia acontecer. O processo para e fica esperando uma decisão em outro processo que já está lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Que é o que a gente chama de repercussão geral. Hoje, os tribunais superiores eles não aceitam mais todos os processos. Eles escolhem um processo daquele assunto, julgam aquele processo e aquela decisão é aplicada em todos os demais processos que tratam da mesma questão. Ele é mais amplo, inclusive, pessoal, que desde 99, a TR ela tem corrigido abaixo do INPC. Então, o que as centrais sindicais de todo o Brasil recomendaram que todos os sindicatos entrassem individualmente a ter decisões pontuais e, no final, tirar um senso comum, né? A justiça tirar um senso comum. Então, vai pegar um período muito grande. O sindicato vai entrar, ajuizou essa ação e vai ter uma decisão que não vai se aplicar diretamente a cada um. Depois do sindicato transitar julgada a decisão, cada um vai ter que a gente vai, exatamente. Aí a gente vai entrar em contato com todo mundo, porque nós vamos ter que executar individualmente para cada um. O que o nosso processo faz é parar o que a gente chama de prescrição, né? Ninguém perde mais para trás. E a gente estende o direito a todo mundo, mas depois a gente entra com uma ação, tá? Para fazer a correção de cada um individualmente. Não, nada. Não tem previsão do resultado disso lá em cima? Não, nenhuma. Mas nem assim sinal de fumaça. Essa estratégia que da medida provisória, de fazer com que haja o acordo para poder ser ajuizado, ela pode ser encarada em dois aspectos. Eu queria fazer, uma delas tem gente que diz assim, estamos com as mãos amarradas. A segunda temos um poder na mão, se tivermos articulados, tivermos uma boa estratégia, e poder fazer grandes avanços. Né? Porque até então, a gente tinha, eu tenho certeza que o pessoal mais experiente aí diz assim, greve não é com a nossa categoria e tal. Está aí uma das, vamos dizer assim, das demonstrações de forças, bem planejada e tudo mais, que a gente pode fazer para que se sente à mesa e vá se chegar a um acordo para tocar esse negócio para frente. Claro. Ou eu estou errado nessa... Não, eu já coloco toda essa explicação, tá? Porque a linha é justamente essa. Assim, no início, quando a primeira ideia que você tem, quando o Congresso Nacional altera a Constituição para dizer o seguinte, o dissídio só pode ser ajuizado com autorização do patrão, parece uma loucura, né? É um contrassenso imenso. Meu Deus do céu. Mas a partir do momento que você tira do judiciário a responsabilidade pela questão e dá de volta ela aos sindicatos, você está fortalecendo o sindicato, né? Porque senão vai ficar também muito cômodo. Não deu acordo, deixa que o TRT dá a correção da INPC, a gente não precisa fazer nada. Isso certamente enfraquece. Sem conta, e essa era a defesa da CUT, porque a CUT foi, inclusive, a favor da Emenda Constitucional 45, tá? E aí a gente tem ainda que acrescentar isso que eu coloquei para vocês, que a gente não pode deixar de considerar a base, os institutos como eles foram criados, né? Então eu não posso dizer para uma sociedade o seguinte, olha, o seu contrato de trabalho é regido pela CLT e pelo acordo que o trabalhador faz com o patrão, que é o contrato de trabalho propriamente típico, né? E além dessas obrigações, você vai ter outras que o judiciário pode fixar, que eu não sei quais são, entendeu? Isso não faz, se você parar para pensar também como empregador, isso não faz muito sentido, né? Então, eu no mínimo vou ter que dizer para o judiciário, ok, eu concordo que você fixe novas regras para mim, né? Do ponto de vista de institutos jurídicos é mais lógico, né? Então, assim, a princípio, essa questão da anuência, ela choca, tá? Mas a gente tem que parar para pensar que o acordo coletivo é um acordo.
construído com base na negociação e que o patrão não tem obrigação de dar para os trabalhadores. Ele dá para os trabalhadores porque existe toda uma organização sindical que vai lá e mostra para ele que aquilo ali é necessário. Tá? Isso é que é o acordo coletivo. Tá? Uhum. Sim, nas empresas privadas propriamente ditas, não raro a própria empresa precisa ela fechar com o sindicato. Porque se eu tiver qualquer tipo de jornada de trabalho diferenciada, por exemplo, eu preciso da autorização da norma coletiva. Porque no nosso caso, a gente até tem uma situação de trabalho um pouquinho mais bem constituída, mas tem situações em que o empregador, ele vai ter que vir negociar com os trabalhadores, tá? A forma de execução do contrato de trabalho, porque a forma prevista em lei para ele às vezes é inviável. Né? E aí a gente tem o pessoal, a indústria petroquímica, as de transporte, saúde não vive sem acordo coletivo. Até oferecendo um ganho real que os trabalhadores não querem. Exatamente.